Senhoras e senhores, estamos chegando com mais um JetCast na sua casa. Você já clicou aqui nesse link, você já sabe quem são os nossos convidados, mas para nós é uma honra poder apresentá-los, pastores. Pastor Eliseu Hoffman, David Monari e o nosso colega de bancada César, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um JetCast. Muito obrigado, é um prazer estar mais uma vez aqui participando e falando um pouquinho do trabalho da nossa igreja, né? Muito bem, agradeço o convite, né, pela primeira vez aqui, nesse JetCast, então estamos aí para poder somar no reino, para que Deus possa estar nos usando para que vidas possam ser alcançadas. Amém. Glória a Deus, muito bem. Uma salva de palmas para o nosso convidado. Salve de palmas, obrigado por terem aceitado o nosso convite. O Muito assunto bem. de hoje, César, por gentileza. O cuidado do corpo e a vida cristã, né? E hoje os senhores são referência também nessa temática tão importante que é o cuidado do corpo, né? Na vida cristã, no meio cristão. E hoje, pastor, até tem um versículo bíblico que vai falar sobre isso aí, né? A Bíblia, há anos atrás, ela já trazia um ensinamento sobre isso, né? Sobre o nosso cuidado do corpo. Porque até no que a gente come, no que a gente faz, Jesus Cristo, ele é glorificado, né? E 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, vai dizer: portanto, se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então quer dizer que até se eu vou comer, se eu vou beber, ou o que eu vou deixar de comer, é para a glória de Deus, né? E introduzindo esse assunto com esse versículo, hoje como que vocês olham para o cuidado do corpo dentro da igreja, para o cuidado da saúde, né? O corpo, saúde, que a gente se refere. Como que é a visão de vocês para isso? E esse tema, né? Para começar, a gente fala, citamos os versículos ou falamos da Bíblia, falando sobre corpo, alma e espírito. E muitas das vezes nós temos deixado principalmente de lado o corpo. Falamos do espírito, falamos da alma e nós mesmos não cuidamos do nosso corpo, né? Então, mas é um conjunto, né? Corpo, alma e espírito. E César, me permita eu começar dando o meu testemunho de vida. Por que hoje eu tenho esse cuidado e por que hoje eu posso me considerar um maratonista, né? Então, há 7 anos atrás, quando eu estava com 40 anos, pesava 15 quilos a mais do que hoje, né? E era totalmente sedentário, não fazia nenhum tipo de atividade física mesmo, mas nada, zero. E aí, problema de pressão alta, hipertenso, e aí veio o primeiro infarto. E aí o médico já começou algumas cobranças, você precisa se cuidar e tal, mas você vai procrastinando, né? Então, e aí veio o segundo, intervalo de 3 meses veio o segundo, e aí ele me chamou isso numa sexta-feira e me disse, ó, Eliseu, você precisa mudar a questão da tua alimentação e praticar uma atividade física, cara, que eu não tô conseguindo te controlar, não. Você vai morrer. E isso pegou forte o vai morrer, né? Agora vai morrer, né? 40 anos. Que notícia ruim, né? E aí vou na igreja no final de semana e no domingo à noite tinha um pastor Cláudio, me chamou e disse no final do culto, disse, ó, Deus mandou te entregar que ele tá te curando, mas ele faz a parte dele, você precisa fazer a sua. Meu Deus. E a sua é cuidar da tua alimentação e praticar uma atividade física. Isso na segunda-feira eu já comecei. Lembro que em Passo Fundo tem o campo do quartel e lá fui eu. Não corria 100 metros, né? Mas comecei e logo que eu comecei eu já identifiquei nessas minhas pequenas corridas e caminhadas, eu identifiquei que tinha algo que poderia me auxiliar nisso. Eu enxerguei um professor parado lá. Uma ferramenta. Digo, mas eu vou conversar com esse cara, o que ele pode me auxiliar? Conversei, troquei uma ideia com ele, ele disse, não, Eliseu, tem tudo um processo de como você começar, não é vir aqui começar a correr e tal. Então aí começou um processo, fui para uma assessoria e logo eu estava correndo. Olha aí. Pastor David. Isso aí, eu iniciei no esporte, na realidade, até os meus 40 anos, eu fazia aquela atividade física básica ali, jogar um futebolzinho, de vez em quando, mas nada ali. Aí quando eu completei 40 anos, eu senti essa necessidade de melhorar a questão já pensando que quando você chega aos 40 anos, você já precisa ter um cuidado maior com a alimentação, Sim. com a atividade física, até porque o teu corpo já não está mais não assimila tanto, né, a questão... Já fica com o metabolismo mais lento. Mais lento, então a gente precisa fazer alguma coisa. Então eu iniciei no CrossFit há 4 anos atrás
Treinei CrossFit por 3 anos, somente CrossFit. Você foi direto no CrossFit. Direto no CrossFit. Bem facinho. Olha Olha isso. Pensou, tem algo pra me desafiar, vou no É assim CrossFit. que você rompe com o sedentarismo, né? Vai de cabeça. De cabeça. Na realidade, quem começou na atividade foi a minha filha, a Júlia, e a minha esposa, a Zilde. As duas começaram. Aí no início, foi ali, logo no início da pandemia, 2020, eu dizia, vocês são loucas. Vão... Isso é coisa de louco, né? Vamos achar o que fazer. Vão achar o que fazer, não sei o que, ver elas treinando lá e tal. Erguer peso Eu e disse, E a louça? muito, Tá lavada? muita loucura. Daí, Já viu, né? passaram uns 2 meses ali, vamos fazer uma experimental. Fui fazer experimental, fiz a experimental, gostei da atividade, comecei a treinar, de levinho ali. E no ano passado, 2023, no início, foi 2023 que a gente fez aquela corrida lá no aeroporto, Isto. né? Fui correr com o pastor Eliseu e com o Franciel, mais o Pacheco. Pacheco. E daí, Estevão Pacheco. o Estevão, né? E eles foram e eu, no comecinho até fui, tava mais ou menos bem, né? Mas umas horas assim, eles despontaram e eu fiquei pra trás. E daí, quando eles chegaram, daí uns 10 minutos, o Pacheco pegou o carro e foi me encontrar, pensou que eu tinha caído, né? Pensou que eu tinha caído no barranco Não lá e foi ver acredito. pra ver se eu tava bem. Aí eu cheguei lá e eu tomei uma decisão aquele dia. Uma decisão que eu iria começar a correr e usei isso como um start para começar a fazer isso. E comecei a me dedicar. Nesse ano 2023, eu treinei todos os dias, não. Foram 6 dias do ano 2023, só que eu não treinei. Olha Senão aí. eu treinei todos os dias. Meu Deus, a partir de um convite, né? De um convite. Tá, vocês participaram de maratonas também, né? Vocês podem falar um pouco sobre isso recentemente? Eles fazem parte de 1% da população mundial, né? Porque aproximadamente 1% da população é quem corre essa maratona, né? Que é 42 quilômetros e... 195. Olha aí. Poxa vida. Como é que foi isso? Geralmente quando você começa, o importante é até você colocar algumas metas, né? Eu vou começar a correr. Então, o primeiro objetivo vem os 5 km, né? Eu quero correr 5 km. Você correu 5, já vem os 10. E a dica é, começa de boa. De boa. É porque, na verdade, assim, ó, exemplo, vamos falar um pouquinho então sobre começar, né? O maior erro das pessoas é ir lá e começar a correr. Então, existe uma preparação. Não é muito a minha área, de nos falar dessa área, eu não sou um professor de educação, mas como eu participei de assessorias e participei de muitos treinos vendo os professores ensinar, e hoje eu passo algumas dicas. Aí nós temos um grupo da igreja que a gente tem ali o Jet Sport, que a gente passa algumas orientações, enfim. Mas tem o chamado fartlek. O que é? Você começar, primeiro um aquecimento, uma caminhada, né? Ali, sei lá, caminha um quilômetro ou bota 10 minutos caminhando, para dar uma aquecida no corpo. E daí começa com pequenas corridas. Corre 100 metros, caminha 100 metros, corre mais 100 metros, caminha 100 metros. Ou faz por minuto, se você não quer contar pela metragem, né? Você pode correr 1 minuto, caminhar 1 minuto. Mas é aos poucos que você precisa preparar a tua frequência cardíaca para você começar a correr. Porque perna para correr nós todos temos, mas você não está preparado. O teu fôlego preparado para correr. Então, começa-se aos poucos. Quem vai começar, né? Então, e aí, claro, automaticamente isso vai aumentando. Quando você vê que você está correndo 500 metros, já não precisa mais caminhar. Então, isso vai aumentando. Quando você vê que você está correndo 5 km, não precisa mais caminhar, né? Então, mas o importante é você traçar essas metas. Bom, eu quero correr 5 km. Correu 5 km, você vai para os 10. Dos 10 você vai para os 15 e para os 15 você já vai fazer meia maratona. Que até aí é muito tranquilo. Correr meia maratona é tranquilo. Por que, como o César falou, 1% da população mundial correu uma maratona? Porque realmente nós estamos falando de um outro nível. Para começar a preparação. Uma preparação para uma maratona, daí o David, que fez mais recente a maratona dele, eu fiz em maio a minha maratona, mas uma preparação para uma maratona, você começa aí 7, 8 meses antes preparando para ir correr uma maratona. Que aí é um conjunto de preparação. Você precisa preparar o teu corpo e a tua mente. Porque chega ali nos 30 quilômetros, a tua mente começa a trabalhar contigo, começa a brigar contigo. O que você está fazendo? Por que você está fazendo isso com o teu corpo? Ele vai brigar para você parar. E geralmente, assim, a maioria das pessoas que desistem dentro de uma maratona, dos 30 aos 35, acabam parando. E qual que foi o maior desafio que o senhor encontrou, assim, na preparação? Então, para mim foi um pouco diferente, na verdade, porque eu vinha preparando uma maratona há muitos anos. E aí entrou a pandemia, eu estava preparando uma maratona, entrou a pandemia, cancelaram tudo. Aí durante a pandemia eu tive uma lesão, e aí eu tive que fazer uma cirurgia, eu fiquei 1 ano parado.
Aí volta, inclusive o meu médico me operou, que é um doutor de referência aqui em Chapecó, disse que dificilmente eu voltaria a correr. E eu voltei a correr até bem, né? E aí comecei de novo uma preparação para maratona. Então, para mim, como tinha corrido várias meias maratonas já, para mim a preparação foi tranquila. Tranquilo quer dizer assim, ó, você começa ali correndo dos 30, aos 35, os 36, sabe? E até assim, porque até o pessoal comenta, o pessoal que corre comigo fala, por causa da minha idade, que eu devo ser estudado, porque na verdade assim, eu tenho muita resistência. Então, tanto é que monstro criado em laboratório. Essa preparação que eu fiz aí com meu amigo Ricardo Teixeira, a gente correu junto a Maratona de Mendonça, o Ricardo bem mais novo, então a gente estava junto ali e foi algo assim, um puxando o outro e foi muito bom. Por isso que a importância de você ter alguém junto, sabe? Você vai começar um projeto, você vou começar a correr, cara, pregue alguém, tem muita, eu sou um. O David sabe, cara, me convidou, você sabe, já correu comigo, o David já correu comigo, você sabe, me convidaram, eu tô pronto, faço questão, mas eu corro devagar, eu vou correr devagar contigo, mas eu quero estar junto, eu quero te ensinar, porque quando a gente fala em fazer discípulo é em todas as áreas, você pode fazer um discípulo que vai ajudar na saúde dele, e quando nós estamos falando de corredor, pessoas que correm, faz muito bem para a saúde mesmo, como fez para mim é meu testemunho, mas o que faz para nossa saúde mental é incrível, gente. O dia que tá um dia mais estressante, eu saio correr. Eu saio correr e volto novo para casa. Volto novo. Então, então a preparação agora, realmente assim, você preparar uma maratona, por que é difícil? Porque você começa muito tempo antes correndo acima de 30 km. Sabe? Então você chegar num domingo e correr mais de 30 km, você está falando mais de 2 horas correndo sem parar. Sabe? Então tem um desgaste físico, você precisa preparar bem a tua alimentação para isso, dosar a alimentação, então preparo o cuidado de se hidratar o corpo, então tem muitas coisas. Para mim não foi muito difícil porque eu vinha há muito tempo preparando. Eu não sei como é que foi pro David. Eu na realidade, como eu estou correndo desde o início de 2023, então o que acontece? A minha preparação para maratona foi a partir de janeiro. Até então eu não tinha pensado. Eu pensava que não vou deixar para o próximo ano eu jogar. Aí eu vi uma postagem do Daniel Oliveira, que é um ultramaratonista, e ele falou que como que ele fazia. Ele disse assim, primeiro ele fazia a inscrição e depois ele corria atrás. Que daí a inscrição motivava ele. Assim, era uma ameaça. Eu tenho que bater essa meta. Eu preciso me preparar. E eu peguei aquilo e disse assim, não, vou fazer minha inscrição. Então em janeiro eu fiz minha inscrição para a maratona que ia acontecer no dia 25 de agosto. Então eu tinha 8 meses para preparar. Aí avisei meu treinador, disse assim, dia 25 vou correr maratona. Aí ele começou a preparar isso que o pastor Eliseu falou. Preparar toda a questão dos treinamentos, fortalecimento, para que isso pudesse ser possível. E mesmo assim, quando eu nunca corri, até correr a maratona, nunca tinha feito 42 km. A maior distância que eu tinha percorrido foi 34. E 34 ainda bem... Sim. Porque, como o pastor Eliseu falou, 30 quilômetros, ok, teu corpo vai. Mas passou depois dos 30... do 30 pesa. Aí você precisa entender que precisa fortalecimento, precisa você ter uma dedicação maior, porque só correndo você não consegue. Olha aí. Uma das coisas assim que eu percebo com as pessoas que querem começar uma atividade física, e aí eu vou falar desse grande desafio, que hoje a gente tem uma vida corrida, né? Eu tenho as coisas da igreja, eu tenho uma empresa, eu tenho família, sabe? Então a gente tem muita coisa. E aí fica muito fácil você dizer quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Então a desculpa ela é muito mais fácil. E nosso corpo, geralmente, ele prefere a desculpa, né? Porque a desculpa é ficar em casa ou não ir, né? Então, quando eu comecei e eu coloquei algumas metas, nessa época eu viajava. Então eu trabalhava um dia em cada cidade. Eu trabalhava junto com meu sócio, nós viajava. O que eu fazia? Nós trabalhávamos um dia numa cidade, à noite nós se direcionávamos para outra cidade, onde nós íamos trabalhar no outro dia. Então eu já programava. 10 km antes de eu chegar na próxima cidade, ou 15 km, eu descia do carro, ele ia e eu ia correndo. Uau. Porque se eu ia chegar na cidade de noite, sim, eu já não ia querer sair correr, né? Então assim, para tudo se dá um jeito.
você tem que programar. Então, tipo assim, mas de manhã eu não tenho jeito. Mas à noite você vai conseguir. Agora, você tem que achar uma forma de você colocar. Hoje o ideal o que é? Pelo menos 3 vezes por semana, para quem quer começar, começar uma coisa pelo menos 3 vezes por semana. Você vai ter que organizar. Vai ser ao meio-dia, vai ser à tarde, não sei. Mas tem como. Eu tô com 47 anos, tenho um monte de coisa para fazer e eu consigo colocar o meu... Às vezes assim, fica difícil às vezes eu conseguir conciliar junto com alguém dia de semana, porque as pessoas também têm os seus compromissos. Mas final de semana a gente dá um jeito, nem que seja de madrugada, né? E tem muito a ver também com a disciplina espiritual, porque tudo é uma constância, Então. é uma constante atividade, é todos os dias, então tem um significado nisso tudo. Essa maratona que vocês percorreram, que tipo de significado ela trouxe para vocês? Deus falou com vocês em algum momento? Trouxe alguma mensagem que possa ser compartilhada também, claro, além da atividade física e da melhora no corpo, enfim? Na realidade, o que acontece? A gente começa a entender que, pelo menos isso comigo, que a força do nosso braço, que a nossa força, ela é limitada. Olha aí. Porque por mais que você se prepare, você diz, não, eu tô preparado para fazer isso. Chega uma altura que é você e Deus. A tua mente, o teu espiritual precisa estar bem fortalecido para você não desistir. Olha aí. Porque passa muitas vezes pela cabeça essa questão de você desistir. É uma pressão. É uma pressão. É uma pressão, porque o teu corpo começa a doer, tua musculatura começa a travar. Fadigar. A minha virilha começou a travar, eu não conseguia quase mexer o passo. Então, o espiritual faz toda a diferença. E eu acho que tem muito a ver o porquê a gente tá fazendo isso, né? Se coloca, eu vou correr uma maratona. Muitas vezes tem um propósito por trás disso, né? Daí tu traz a existência e esse propósito, né? Com Pra certeza. te motivar e te fortalecer ali na caminhada, né? Porque é uma guerra de você contra você, né? A tua mente tá dizendo assim, para. Bem isso aí, bem isso aí. A gente, como a gente correu junto, eu e o Ricardo, a gente tava com fone, cada um com fone no mesmo louvor, né? Nós estávamos escutando os mesmos louvor, o trajeto todo, e o fato de ser em Mendonça, então tinha toda uma... o trajeto era muito lindo, você saía do meio das cordilheiras, depois entrava numa passagem de vinícolas e depois entrava na cidade. Então nós tivemos momento de louvor, momento de oração, sabe? Então, na verdade, para nós a gente se divertiu muito na questão orando, cantando, Legal. brincando, falando com Deus, agradecendo, porque realmente assim, você se desafiar o teu corpo, mas você está desafiando a tua mente e o teu espírito, tudo junto, tudo conectado, né? Tudo conectado. E você vê assim, o quanto isso faz bem o corpo físico, mas a tua mente, ela fica mais limpa também. E aí a tua conexão com Deus, se você buscar o Senhor, tudo fica mais fácil. E outra, a tua disposição. Eu hoje com 47 anos, eu me sinto muito melhor do que quando eu tinha 30. Então, a minha disposição para fazer as coisas com Deus está muito melhor, sabe? Então, eu hoje tirar um tempo de oração, para mim está tudo tranquilo, porque o meu corpo está bem, né? Então, minha disposição do meu corpo está bem. Então, por isso que... Agora, se você está muito acima do peso, você não está... Cara, fica mais difícil as coisas. Até você praticar algumas coisas, de você fazer um evangelismo, ou você estiver servindo na igreja, ficar um tempo de pé, tudo fica mais difícil, né? Agora, você está bem preparado fisicamente, automaticamente você vai estar bem para fazer as coisas espirituais também. Acordar mais cedo, fazer um devocional, tem tudo a ver, né? Tudo a ver, com certeza. E que tipo de suporte que a igreja também oferece nesse sentido? A gente fez aqui, para quem tá assistindo e não sabe, há poucos dias, né? Poucos meses, talvez, a corrida, a primeira maratona da JET, ou meia maratona, ou pedaço de maratona, não sei. Na verdade, sim, na verdade a gente fez um longão, né? Qual que é a ideia? Foi um treinão, né? treinão, assim, chamou-se treinão da JET. Porque hoje, assim, nós temos aí o testemunho e exemplo do nosso pastor, do pastor Daniel, né? O ano passado... Ele foi alcançado por aquilo que te alcançou. Isso aí. Se você tem um testemunho hoje e você foi curado de algo, você tá melhor, ele também foi. Também, Olha então, o pastor Daniel nos procurou aí para começar a correr também, e a gente e a primeira conversa que eu tive com ele no dia, pastor, que meta nós vamos traçar? E a gente colocou uma meta de 5 km e um tempo, e nós conseguimos fazer isso na metade do tempo que nós tínhamos colocado como meta, e ele é um exemplo para nós, diminuiu o peso, né? Tá com uma qualidade de vida bem melhor, hoje é um corredor, né? Então, assim, nós temos esse exemplo do nosso pastor. E a igreja, hoje nós temos um grupo que se chama Jet Sport, que é um grupo do WhatsApp ali que a gente compartilha nossos treinos, ou corridas, ou enfim, né?
E nós temos aí um objetivo aí de esse ano ainda fazer mais 2 longão, saindo aqui da frente do templo sede. Para o ano que vem nós temos uma corrida, provavelmente mês de fevereiro, para as mulheres. E Olha aí. durante um ano nós fazemos uma corrida da JET mesmo. Então nós temos o projeto e temos uma equipe organizadora aí que está na mão de algumas pessoas, que é o Matheus, o Ricardo, O Estevão. o Estevão, que está à frente aí. A ideia é, pro ano que vem, nós temos a nossa corrida da JET aqui, que nós possa alcançar a cidade, né? E a região, enfim, né? Que as pessoas venham para cá participar da corrida aí, porque a gente entende que é um esporte que tem crescido muito, sabe? Ele é inclusivo. As pessoas, É muito inclusiva a corrida, né? Muito. E isso é muito bacana também, agora pegando um gancho do que vocês falaram aqui, eu, por exemplo, vim muito dessa questão da influência até mesmo de pessoas que estavam correndo próximo de mim. Porque aproximadamente faz um ano, bem dizer que eu comecei a correr, mas que eu firmei mesmo faz uns 5 meses. E nisso, Denner, olha só o testemunho, que interessante. Daqui a pouco eu era essa pessoa aí que estava totalmente fora de forma, sedentária, parada, e a corrida me ajudou muito hoje a estar em forma. Hoje eu corro aí uma média de 10 quilômetros, foi o máximo que eu consegui fazer, mas tem ajudado muito na minha vida física e espiritual. E é muito dessa questão da influência, do meio onde que você tá. Porque eu sempre via lá o pastor Eliseu postando, corrida, daí o pastor David, o Ricardo, que é nosso amigo em comum também, correndo, e isso acaba te incentivando, né? Só que no meu caso era algo assim que eu tinha muita dificuldade, assim, corridas longas. Por exemplo, eu não conseguia, daqui a pouco você que está começando, e você se sente desafiado, você tem dificuldade, eu sou uma pessoa que eu tinha dificuldade de correr 2 quilômetros, não conseguia correr. No início, quando eu comecei mesmo a correr, eu corria 400 metros e tinha que parar, porque me dava dor nas pernas, assim, dor na panturrilha. Mas foi na persistência, na disciplina. E aí, nesse processo todo, eu tava com 5 quilos a mais, 10 quilos a mais. Nossa. E aí eu fui perdendo, fui diminuindo o peso. E tudo isso tem me ajudado, né? Tudo isso influencia também na minha autoestima, na minha vida espiritual, Com certeza. no meu humor. É algo muito incrível, né? E aí você pega aquele treino que você olha e diz assim, esse aqui eu não sei se eu vou conseguir. Esse aqui é difícil. E aí você vai lá e faz, né? Você paga aquele treino, paga aquela etapa. Eu me fortalece muito, muitas vezes, na vida com Deus, na minha vida espiritual. Porque muitas vezes o nosso corpo, ele não é algo natural, nossa, agora eu vou pegar e vou orar aqui 1 hora, né? Vou orar, sei lá, 40 minutos que seja. Vou ler a Bíblia aqui, 5 livros. Não é natural, mas é uma disciplina espiritual que a gente precisa ter, né? E eu vejo que isso me ajuda muito. A corrida, o esporte, me ajuda muito a ter uma disciplina na vida com Deus, assim. Se eu conseguir fazer aquele treino, eu também consigo É aquele fazer 1% a cada dia, né? aquele Com 1% a certeza. cada dia. Mas assim, é muito legal. E isso fortalece as relações, né? Por exemplo, o discipulado. Várias vezes eu chamei, por exemplo, o pastor David pra gente conversar, tirar dúvida de treino. O pastor Eliseu, esses dias a gente foi correr junto. Me levou pra um desafio aí bem interessante. Ai. Você concluiu o desafio? Pegar umas Interessante. montanhas aí, concluir. Morri, mas passei bem, né? Mas enfim, foi muito legal. Eu vejo que isso traz uma afinidade, né? Tu conhece outras pessoas, tem uma inclusão bacana. Tem uma pessoa que caminha junto comigo, que é o Matheus. Corredor, cara. Corredor. Matheus é fera. Corredor, Não, ganhou corredor. medalha esses dias, hein? Primeiro lugar na última corrida que teve em Chapecó, Aham. né? Uns 10 quilômetros. E a gente ia ter o nosso discipulado, nós sempre íamos conversar. Muitas vezes a gente ia tomar um café lá em casa, ou ia numa padaria, ou vinha aqui até mesmo no Jet Coffee. Mas ficava um pouco nisso, assim, às vezes a gente fazia algumas jantas e eu percebi que a corrida ela foi uma ferramenta para eu trazer também, por exemplo, o Matheus pra gente começar a treinar junto. Frequentemente, às vezes ele tem um treino, ele me manda, vamos fazer esse treino junto, ou eu mando, vamos fazer esse treino junto. E aí a gente começa a dividir as coisas, assim, sabe? Tu começa a trazer a pessoa pra tua vida. Não fica aquela coisa só um café, só uma formalidade, né? Eu vejo que é uma ferramenta também. O esporte hoje é uma ferramenta para você fazer discípulos, para você falar do amor de Deus. Tem um pessoal que eu conheço, o pastor Gabriel, que eles fazem crossfit lá junto com vocês. Não sei se não é na mesma turma de vocês lá que fizeram a camiseta e tal. Não, ele treina em horários diferentes. Mas assim, num lugar assim totalmente diferente, que lá que não
muitas vezes o nome de Jesus não vai ser falado naquele ambiente, eles têm propagado, têm falado, fizeram uma camiseta lá com o nome de Jesus, salvo engano, algo nesse sentido. Então, são ferramentas, né, que mais e mais pessoas vão sendo alcançadas. Com Isso certeza. é muito bacana. Com certeza. Isso, falando de corrida, a corrida em si, a prova, é o plus. Porque na minha vida, a corrida, ela exige que eu tenha uma disciplina. Então eu preciso mudar a minha alimentação, eu preciso ter uma disciplina de sono, eu preciso fazer a atividade de fortalecimento. Então, a prova da corrida é 1% do que a gente precisa fazer. Fazer 42. É bom fazer 42 quilômetros? Não é bom. É algo que quando tu chega nos 30 quilômetros, você fica pensando, o que eu vim fazer aqui? A vontade que a gente tem de fazer é de parar, de voltar e de abandonar. Só que o que isso te exige, o que essa prova te exige superação, exige disciplina, exige esforço. Então a gente precisa se superar isso, como você falou. Isso vai para todas as áreas. Olha aí. Então, na área espiritual, na nossa disciplina de leitura da palavra espiritual. Perfeito. Então, tudo isso vai fazendo que eu venci, eu superei o meu limite na atividade física. Então, não existe o que possa me parar ou que eu não consiga fazer. Muito bem. E a gente vê muitos exemplos, Denner, de pastores que acabaram falecendo muito novo. Muito novo. Porque cuidavam da igreja, cuidavam de tudo, mas não conseguiam cuidar. De si mesmo. Do templo do Espírito Santo. Não cuidavam do templo do Espírito Santo, não cuidavam do seu corpo. Então, e é aquela coisa, nós precisamos fazer a nossa parte, né? Deus faz a parte dele. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Então, e hoje, graças a Deus, nós temos aí essa visão, temos exemplo aqui dentro da igreja, né? Começando pelo nosso pastor Daniel mesmo, o pastor Lucas Pacheco, e também atleta. Verdade, também, né? Pastor Franciel. Pastor Franciel, vários que hoje, tipo assim, então a igreja está vindo nessa visão do cuidado com o corpo. Logo, há alguns dias aí nós vamos ter aí um seminário sobre nutrição, sabe? Então a gente está se preocupando, nós precisamos cuidar do templo do Espírito Santo, que somos nós. E ao final do ano, o Luciano Subirá estará conosco com a conferência Cuidados com o Corpo. Isso Muito mesmo. bom. Ele é uma referência aí no Brasil, no mundo aí, falando sobre isso, né? Lançou um livro, inclusive, falando A sobre isso. cultura do jejum também, Cultura um do livro jejum, muito bom. Então aí nós temos aí grandes exemplos aí, e é seguir. Os bons exemplos foram feitos para ser seguidos, né? Pastores, pra gente encerrar, eu queria uma dica aí, uma sugestão, enfim, pra alguém que tá talvez sedentário, ou cristão, que quer passar a exercer mais atividades, mas também quer ter essa mesma disciplina, porque eu creio que se você é disciplinado para uma coisa, você é possível para outras também, né? A disciplina tá na alma, ou não está. Então, uma dica aí para cristãos que, enfim, talvez hoje não deem tanta importância com cuidado com o corpo, enfim, algo nesse sentido. Eu penso que a pessoa precisa, primeiramente, tomar uma decisão. Precisa mudar. A palavra fala que a gente precisa mudar a nossa mente. Então, Metanoia. renovar a nossa mente, né? Precisa renovar. Então, primeiro momento, você precisa entender que isso é necessário. E depois você precisa encostar em alguém que está andando na mesma direção. Então, se eu não tenho aquele conhecimento, se eu não tenho, muitas vezes, a motivação necessária para a atividade, eu vou encostar no pastor Eliseu, que é uma pessoa que é disciplinada e ele vai me puxar. Então, eu penso que o primeiro passo que é você encostar em alguém, mudar o ambiente que você se relaciona. Isso aí. Citando o exemplo que o pastor falou de Romanos 12:2, né? Que não devemos nos conformar com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então não devemos nos conformar com aquilo que estamos vivendo, se vimos que temos algo melhor para fazer. Eu me coloco à disposição, como a gente formou esse grupo e hoje temos mais de 50 pessoas no grupo do Jet Sport, e eu sempre digo, não importa se você vai começar a correr ou se você já é um corredor, me chamem, eu fico à disposição, não me importo de passar um treinamento ou de correr junto, de treinar junto. Fazer discípulo é isso. Então eu me convide, me chame, vamos deixar depois o nosso telefone ali para você que quiser chamar. Dá para deixar também, para você que está assistindo, a gente vai deixar o link na descrição, o link do grupo na descrição do vídeo, aí você pode acessar o grupo, entrar ali e participar. Que ali a gente sempre tá movimentando também, né? Com certeza. É isso aí. Deixe de procrastinar, sabe?
aquele ditado, né? Quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Vamos parar de dar desculpa e vamos dar um jeito de treinar e mudar a nossa qualidade de vida. Eu hoje com 47 anos sou avô, né? E eu vejo assim o quanto eu consigo aproveitar a minha netinha Eloá, sabe? Eu consigo brincar, eu consigo correr, eu consigo fazer tudo. Por quê? Porque eu tô me cuidando. Se talvez eu tivesse como eu tava 7 anos atrás, eu nem estaria mais aqui, né? Pra ver minha netinha. Olha aí. Olha aí. E o melhor momento pra você começar É hoje. É hoje. Isso aí. Senhoras e senhores, com vocês então, esse podcast especial Vida Cristã e Saúde, pastor Eliseu Hoffmann e David Monari. Obrigado por terem aceitado o nosso convite. Esperamos aí em breve trazer mais novidades aí também da Jet Run, quem sabe? Olha aí. Isso aí, Tô né? lançando aqui já. Olha aí. Lançando o novo Dando spoiler. o evento. Muito bem. Tamo aí, tamo junto. Deus abençoe, Amém. continue ministrando vocês, através de vocês, em vocês e através de vocês, como tem sido até aqui. Amém. Amém. Muito obrigado Obrigado, pelo hein? convite. Glória a Deus. Obrigado. César, Deus abençoe e até o próximo Amém. episódio. Muito obrigado também pros convidados. Deus abençoe. Amém. Amém. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.